Salve, cervejeiro! Eu sou o Fernando e nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo completo e na prática de como fazer cerveja em casa. Eu vou te mostrar um método e uma receita muito fáceis com materiais que você poderá ter em casa exatamente para quem quer muito começar a fazer cerveja, mas precisa destravar, né, e fazer de uma vez a sua primeira cerveja sem mais desculpas. Hoje eu vou te mostrar tudo. Os insumos, malte, lúpulo, levedura, os materiais que provavelmente você tenha na sua casa, grande parte, e o passo a passo detalhado do processo de fabricação de cervejas. E sem enrolação, vamos direto ao que interessa. Fazer cerveja não tem que ser complicado. A ideia desse método que eu formulei para te ajudar a destravar é ter todo o essencial para fazer cerveja em casa, mas também ser extremamente simples para não te complicar e não te travar em momento algum. Nós vamos fazer aqui hoje 10 litros de cerveja. Uma cerveja leve, clara, suave, fácil de beber. Você pode também aumentar ou diminuir essa receita se você quiser, basta multiplicar ou dividir as quantidades que eu vou te mostrar aqui. A lista completa dos materiais e a receita com o passo a passo detalhado eu vou te passar no final desse vídeo. E para começar, a gente precisa do nosso malte moído. Você já pode comprar um malte moído de preferência, tá? Para cada tipo de cerveja ou de receita, a gente vai ter insumos diferentes, ou seja, maltes diferentes também, tá? Aqui nós temos 2 kg de malte Pilsen e 50 gramas de malte Melano, que vai dar uma ajustadinha na cor e melhorar aqui a espuma da nossa cerveja. Nós precisamos medir uma certa quantidade de água e colocar para aquecer. Pode ser num fogão, num fogareiro, numa resistência elétrica, tanto faz, tá? E quanto à quantidade, para cervejas leves, nesse método que eu vou te mostrar aqui, nós vamos precisar de um volume de mais ou menos 30% maior do que a quantidade de cerveja que a gente quer fazer. Então, assim, no exemplo daqui, se vamos fazer 10 litros, vamos precisar então 30% a mais, 3 litros a mais, 13 litros no total, beleza? E desse total, reserve 2 litros para a gente usar depois, tá? E coloque os outros 11 litros que sobraram na panela para a gente começar o processo. A água que está na panela nós vamos aquecer a 72 graus. Você pode utilizar um termômetro comum, esses de cozinha, para medir a temperatura. Mas atenção, vamos seguir essas temperaturas mostradas aqui à risca, tá? Para não termos problemas na nossa cerveja. A panela que eu estou utilizando aqui é uma panela bem simples, de alumínio com capacidade para 15 litros, tá? E a água também que a gente vai utilizar pode ser qualquer água potável, essa que você bebe mesmo, mas tem que ser sem cloro, tá? Mas aí se você tem na sua casa apenas água clorada, aquela que vem da companhia de abastecimento aí da tua cidade, também não tem problema, tá? Você pode expulsar, você pode evaporar esse cloro da sua água simplesmente aquecendo ela com a tampa aberta, assim, destampada, e deixando ela repousar ali por alguns minutinhos. O cloro, ele é bastante volátil, né? Então ele vai embora com poucos minutos, basta a água estar aquecida. Então faz esse processo aí de aquecimento prévio, deixa ela repousando um pouquinho com a tampa aberta e depois a gente começa o processo propriamente dito, tá bom? Para a parte da mosturação, nós vamos utilizar um bag, que é um saco de tecido voal, tá? Como esse que você está vendo aqui no vídeo. Esse método, que é conhecido pela sigla BIAB, né, do inglês quer dizer fazer cerveja em um saco, ele é o mais simples, um dos mais simples que existem e que permite aprender as etapas do processo cervejeiro bem facilmente. É como a maioria dos cervejeiros começam. O objetivo aqui é te ajudar a destravar e fazer de uma vez a sua primeira cerveja. E foi também assim que eu comecei a fazer a minha. Esse bag você pode comprar pronto, que é bem mais facilitado, ou também você pode fazer em casa. Basta comprar um pedaço de tecido voal, costurar aqui bonitinho, também vai dar certo. Então, com a água da panela a 72 graus, bem medido aqui com o nosso termômetro, nós vamos desligar o fogo ou a resistência elétrica que a gente está utilizando. Vamos colocar o bag nessa panela, se tiver algo para amarrar melhor, para que ele não caia durante o processo. Amarrar certinho aqui e vamos colocar o malte na panela dentro do bag. Agora a gente vai mexer bem para misturar esse malte, deixar ele todo bem homogêneo aqui e deixar tampado por 1 hora, tá? Não precisa destampar, nem mexer e nem aquecer nesse período, tá?
A temperatura da panela vai baixar um pouquinho sim, mas não tem problema, tá tudo certo, tá? Vai funcionar. A ideia aqui é simplificar ao máximo. Enquanto isso, nós vamos aquecendo aqueles 2 litros de água que a gente reservou para chegar na temperatura de 78 graus. Passada então 1 hora do repouso do nosso malte aqui na panela, nós vamos retirar o bag com o malte da panela e vamos deixar escorrer um pouco e depois colocar no balde. Esse balde é muito simples, tá? Ele é feito com material alimentício, mas você também pode já ter talvez em casa, ou ele também é muito facilmente encontrado em lojas do gênero, tá? Se ele for um balde da sua casa, atenção, ele não pode ter nada de gordura, nenhum resíduo, tá? Tipo margarina, manteiga, banha, etc, tá? Ele tem que ser extremamente limpo e qualquer resíduo de gordura vai atrapalhar a espuma da nossa cerveja lá na frente. Precisa também instalar uma torneirinha simples nesse balde, mas isso eu te mostro depois com detalhe, bem certinho, tá bom? Lembra daqueles 2 litros de água que a gente reservou e a gente aqueceu? Então a gente vai passar essa água já aquecida, lembra 78 graus, pelo bag. Vamos passar essa água pelo bag para extrair ainda mais dos compostos do malte e ter um melhor aproveitamento. Aí a gente escorre esse bag novamente, pode apertar um pouquinho, mas não muito, tá? E misturamos todo esse líquido que chamamos de mosto na nossa panela. Vamos aquecer o mosto na panela até ele ferver. E enquanto a temperatura vai subindo para chegar na fervura, nós vamos adicionar o lúpulo, isso mesmo. Agora a gente vai começar a mexer com o lúpulo, tá? Nessa receita nós vamos utilizar um lúpulo chamado Styrian Goldings, tá? Apenas 12 gramas. Vai utilizar uma balancinha, vai pesar 12 gramas, tá? Você pode utilizar também outras variedades de lúpulo, mas preste atenção nesse detalhe que eu vou te falar aqui, tá? Essas 2 letrinhas que eu estou te mostrando aqui, AA, significam alfa-ácidos, tá? Esse alfa-ácido é o composto que vira amargor na nossa cerveja quando ferve, tá? Então preste atenção nesse número aqui. Se do lúpulo que você for utilizar, ele for muito maior do que esse que eu estou te mostrando aqui na tela, pode colocar menos lúpulo, tá? Por exemplo, se o que você for utilizar tiver um número que seja metade desse aqui, então você pode colocar o dobro de lúpulo, ou vice-versa. Se o número for o dobro, maior, você pode colocar apenas metade do lúpulo, tá? Não precisa ficar fazendo conta exata, tá? Isso aqui é só um norte para que você tenha uma noção e não aconteça de você deixar a tua cerveja lá no final com um amargor muito diferente do planejado. Outra coisa que a gente pode fazer agora é ajustar o teor alcoólico da nossa cerveja, tá? A receita, do jeito que ela está aqui, ela vai gerar cerca de 4,2% de teor alcoólico, tá? Essa é a receita do jeito que ela está aqui. Mas se você quiser, totalmente opcional, você pode adicionar também 150 gramas de açúcar cristal, até 150 gramas, tá bom? De açúcar cristal na panela agora para ferver junto, tá? Se você adicionar 150 gramas, o teor alcoólico da tua cerveja pode chegar próximo de 5% de álcool, tá? Mas atenção, muita atenção aqui nessa hora, tá? Não coloque mais do que 150 gramas, é o limite para essa receita. Por quê? Se você abusar disso, lá na frente você pode ter algum problema com essa cerveja, alguns aromas indesejados, sabores indesejados e até vai te dar dor de cabeça, tá? Então, limite para essa cerveja, 150 gramas de açúcar, mas só se você quiser. Na minha cerveja aqui, eu não adicionei o açúcar porque eu quero ela puro malte, 4% para mim, tá muito bom de teor alcoólico. Quando começar a ferver, nós vamos contar o tempo de 30 minutos. Vamos deixar ferver por esses 30 minutos e com a tampa sempre aberta, tá? É importante porque essa evaporação que vai acontecer agora vai levar embora um monte de aromas indesejados do malte e tal, que é importante então que você observe. 30 minutos fervendo destampado. E enquanto ferve, nós vamos preparar o nosso fermentador, tá? O nosso balde fermentador. Perceba que ele tem uma torneirinha, que eu já comentei aqui antes, mas vou te mostrar um pouco melhor agora, tá? Pode ser uma torneira dessas bem simples, tá? Como essa que eu tô mostrando aqui do ladinho. Não precisa ser igual essa aqui que tá no balde, tá? Pode ser uma simples, essa de galão de água mesmo, tá? O nosso fermentador tem que ser muito bem lavado, tá? E lembrando mais uma vez, não pode ter nenhum resíduo de gordura nesse balde fermentador que a gente vai utilizar, porque senão vai atrapalhar a nossa espuma da cerveja depois quando ela estiver pronta, tá? Então você lava muito bem esse fermentador, desmonta ele, a torneirinha, lava com uma escovinha por dentro, se for possível, tá? Deixa uma lavagem perfeita, depois você monta ele de novo para a gente poder esterilizar e utilizar esse balde, tá?
E depois do nosso balde fermentador bem lavado, a gente precisa sanitizar ele, tá? O que que é isso? A gente vai passar um produto que vai reduzir drasticamente os níveis microbiológicos dele. Tá falando de uma maneira mais simples, tá? A gente vai eliminar a chance de contaminação no nosso balde fermentador. Então a gente vai fazer isso utilizando uma das coisas mais fáceis que tem para fazer isso, né? Um produto é o álcool 70, tá? Você vai encontrar isso facilmente, tá? Mas um detalhe, tá? Aqui um alerta bem importante. Na verdade, dois alertas que eu vou te fazer. O primeiro deles é que o álcool tem que ser o álcool 70, tá? Não pode ser outro tipo de álcool. Não pode ser o 46, não pode ser o 98 também. Tem que ser o álcool 70. Ele é o único que vai fazer a esterilização, a sanitização, na verdade, do jeito que a gente quer, tá? E o segundo alerta que eu quero te fazer aqui, tá? É que para você não utilizar esse álcool perto de chamas, tá? Você tá vendo aqui, eu estou utilizando perto da panela, mas na minha panela eu não utilizei chamas, eu coloquei uma resistência elétrica. Então, se você estiver usando um fogareiro perto do seu fogão, tome muito cuidado, não faça a manipulação do álcool aí perto da chama, do fogo, do teu fogão, do fogareiro, tá bom? Beleza? Segurança colocada em dia aqui, então agora a gente vai seguir. Voltando então para a nossa panela aqui que está fervendo mosto, depois que esse período de 30 minutos de fervura já passou, você desliga a fonte de calor, seja fogo, seja resistência, e deixa descansar por 30 a 40 minutos. Deixa tampadinho ali e deixa descansando, tá bom? Então, como a proposta aqui é simplificar ao máximo, nós vamos utilizar a técnica que a gente chama de no-chill, tá? No-chill significa que nós vamos transferir o mosto para o fermentador, ainda bastante quente, tá? Então ele não vai ser resfriado na panela. Nós vamos passar para o fermentador e deixar ele esfriar naturalmente até a temperatura ambiente chegar, tá? Isso vai levar geralmente de um dia para o outro. Depois então desse período de 30 a 40 minutos de repouso após a fervura ali, tampadinho, bonitinho, nós vamos passar para o balde, lembrando que ainda está bastante quente, então toma bastante cuidado para manipular essa panela, pede ajuda para alguém se for necessário aí, tá? E tenta passar para um fermentador de uma maneira que faça o mínimo de espuma possível, tá? Para não oxigenar esse mosto, porque como ele está quente ainda, se ele oxigenar nessa fase, não é legal. Então assim, ó, passa com cuidado, pede ajuda para alguém. Note ali no vídeo que eu dei uma viradinha no balde, né? Eu pedi para alguém me ajudar aqui. Dê uma viradinha no balde e passa lentamente. Também cuida para que aquele resíduo que está na panela, que fica no fundo da panela, que decantou durante aquele repouso que a gente fez ali, esse resíduo aí nós chamamos de trube. Cuida para esse trube não ir demais, não ir uma quantidade muito grande para o fermentador também. Um pouquinho, claro, vai ir também, mas não tem problema, tá? Um pouquinho não vai fazer mal, mas procure segurar aquela parte maior do trube na sua panela. Quando o mosto já estiver na temperatura ambiente, provavelmente já vai ser no dia seguinte, tá? A gente já pode adicionar a nossa levedura, mas outro alerta importante fica aqui, tá? Não pode estar morno, ele tem que estar frio, o mosto, tá? Ele tem que estar frio. O ideal é que você teste com aquele seu termômetro de cozinha, claro, bem esterilizado com álcool 70 também, tá? Teste com esse termômetro para que não esteja o mosto acima de 28 graus, tá? 28 graus seria o limite para que a gente tenha uma cerveja legal, para que não tenha problema com a fermentação dessa cerveja depois, tá bom? Aqui nós vamos utilizar nessa receita a levedura cervejeira chamada S04, esse pacotinho azul aqui, tá? Algumas outras leveduras cervejeiras também podem ser utilizadas aqui, tá? Mas nessa receita aqui, vai nessa que eu estou te mostrando, que é para simplificar, tá bom? E vai ser super adequado para o nosso processo aqui, tá? Outro alerta importante que eu preciso te falar aqui é que você utilize apenas levedura cervejeira, tá? Não utilize outro tipo de levedura que não seja para cerveja, por exemplo, levedura de pão, porque o resultado não vai ser agradável, você não vai gostar, tá? O pacote de levedura aqui vai dar para até 20 litros de cerveja. Se você quiser, pode utilizar, como eu estou fazendo aqui na gravação desse vídeo, você pode utilizar o pacote todo para 10 litros também. Não tem problema nenhum. Usar o pacote que daria para 20 litros, usarem apenas 10. Não tem problema. Mas você também pode fazer 20 litros de cerveja, né? Dobrando essa receita e usar apenas um pacote, que vai dar exatamente
Ou ainda, claro, se você quiser, você pode utilizar só meio pacote para 10 litros de cerveja e aí você guarda esse pacote bem fechadinho na geladeira para poder usar depois em outros 10 litros. Não é o mais recomendado, tá? Mas tem muita gente que faz. Então, eu preciso te contar que isso é possível, apesar de não ser o mais recomendável. Quando você for colocar a levedura no fermentador, pode espalhar bem ela por cima, tá? Mas não precisa mexer com nada e nem chacoalhar. É só esparramar meio semeando ela por cima, assim, do mosto e tampar sem lacrar. Você pode colocar a tampa do seu fermentador suavemente por cima, assim, note que ela não vai ser lacrada. Por quê? Porque durante a fermentação vai ser gerado gás carbônico. Esse gás precisa ter capacidade de sair do seu balde sem estragar o balde. Então, deixa essa tampa só colocada em cima para não entrar, não cair sujeira e tal, mas deixa essa tampa facilmente assim retirável do seu balde, né, sem lacrar. E agora só precisamos levar esse fermentador para um lugar fresco da nossa casa. Até pode ser no lugar mais fresco que a gente tiver na nossa casa. Um lugar que não pegue sol, que seja escuro de preferência, que não tenha tanta variação de temperatura, tá? Só o que a gente tem que fazer é aguardar, vamos esperar 7 dias, deixar ele fermentar. E nesse período a mágica toda vai acontecer. O nosso mosto que a gente trabalhou até agora vai se transformar em cerveja. Olha que bacana, que interessante. Então, deixa ele quietinho lá, não mexe nesse período e 7 dias depois, para garantir o processo, como a intenção aqui desse mini curso destravar, facilitar da melhor maneira possível para você, a gente vai utilizar o mínimo de material e o mínimo de etapas. Deixa lá 7 dias, confia e depois a gente volta para poder ver como é que ela ficou e envasar essa cerveja. Então o importante é você destravar, começar esse processo, fazer sua cerveja de uma vez. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu decidi quebrar essa aula em 2 partes, tá? A continuação dessa aula, onde a gente vai terminar a produção dessa cerveja, finalizando a fermentação, fazendo clarificação, invase. Essa aula vai ao ar depois de amanhã, tá? No dia 15 de maio, hoje é dia 13, nós vamos então depois de amanhã, dia 15 de maio, a partir das 8 horas eu vou largar então esse outro episódio. E se você está vendo esse vídeo aqui depois de um tempo, o link vai estar aqui na descrição, tá? Mas se você quer obter ainda hoje o guia completo para fabricar essa cerveja, a receita completa, com passo a passo, tudo o que a gente está fazendo aqui bem certinho, eu vou te deixar um link aqui na descrição que você já pode clicar hoje, tá? Não precisa esperar para a próxima aula, já pode ir dando uma olhada, já pode ver todo o material, passo a passo, enfim. Você pode clicar hoje aqui, vou deixar no primeiro comentário fixado aqui e também na descrição do vídeo um link para você baixar um PDF com o passo a passo bem detalhadinho, tá bom? Mas espera aí que ainda tem mais novidade, tá? No dia 15, depois de amanhã, depois que a gente terminar de fazer a nossa cerveja, eu vou entrar ao vivo para bater um papo com você e tirar todas as suas dúvidas, tá? Sobre a receita, sobre o processo, sobre tudo de fazer cerveja em casa. Beleza? Então, não perca essa chance, tá? Se inscreva aqui no canal, clica no sininho para receber as notificações. Também baixe aqui a apostila no link que eu te deixei para você não perder essa aula, tá? E a gente poder fechar esse ciclo juntos. Vamos destravar de uma vez o teu modo cervejeiro, tá bom? Então, eu te vejo na próxima aula, no dia 15 de maio, às 8 horas da noite, depois de amanhã, quarta-feira, tá? Te vejo lá. Bora fazer cerveja?